Olá para você, tá começando o conteúdo extra desta semana. Uma boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Eu tenho o prazer em receber Érica Oliveira. A gente vai falar sobre adoção. A data foi comemorada no último dia 25, segunda-feira, Dia Nacional da Adoção. Érica, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma boa noite, seu tempo e disponibilidade aqui com a gente. Você que fez a adoção de crianças, você vai contar para a gente se é fácil, se é difícil, como é que é o processo. Muito obrigado pela sua atenção. E a primeira pergunta é: como é que foi o processo? Como é que foi a sua ideia junto com o seu esposo? Boa noite, Eduardo. É uma alegria, né? Um prazer estar aqui com o pessoal que está aí assistindo a gente. Então, Eduardo, eu sou mãe pela adoção e especialmente pela adoção tardia. Quem não conhece, a adoção tardia é a adoção de crianças que já têm mais de 7 anos, sabe? Então, a partir dos 7 anos já é considerado adoção tardia. E essa decisão, junto com o meu esposo, essa decisão, na verdade, partiu do meu esposo, né? Quando você falou dele, já veio assim no coração, que partiu dele. Porque, particularmente, eu estava vivendo ainda o finalzinho do luto. Eu costumo dizer que, assim, antes dessa decisão, teve o luto, sabe? O luto daquela maternidade idealizada. Então, daí, quando ele falou da adoção, eu disse aquele sim, mas foi aquele sim que não era um sim tão sim assim, né? Mas naquele momento, a gente começou a fazer a parte prática, depois que eu falei esse sim para ele, nós começamos a buscar conhecimento sobre a adoção. E porque o que a gente conhecia era muito pequeno, né? Era aquilo que a gente ouvia falar antigamente, da pessoa que não teve condição de criar, e daí outra criou, e daí não, a gente foi conhecer a adoção como ela está hoje. E nesse processo, a gente foi fazer o cursinho para pretendentes. Existe um curso hoje, muitas comarcas ele é disponibilizado de forma online, e nesse curso eu conheci grandes pessoas, grandes nomes da adoção. E um desses nomes é a Sara Vargas, que eu conheci, e eu, através dela, eu fui buscar conhecimento, eu fui participar, e eu fui conhecer a adoção real. Qual que é a realidade das crianças, como é que é, as crianças que estão institucionalizadas. E daí eu tive uma virada de chave. Então, aquela Érica que recebeu esse marido falou: vamos, que tal a gente que está vivendo luto da infertilidade, falando aqui da infertilidade, nós não tínhamos nenhum diagnóstico de infertilidade sem causa, é uma infertilidade, os filhos não vinham. Então, daí, quando eu finalizei aquele luto, eu falei, então, dei o sim, mas sem conhecer. E quando eu conheci, a realidade teve uma virada de chave. Daí eu falei, peraí, eu quero ser mãe. Então, por que não pela via da adoção? E comecei a conhecer a realidade das crianças que estavam ali para adoção. E foi assim que a gente deu início nesse processo, né? Daí a gente foi buscar conhecimento da parte processual também. Mas foi esse o início de tudo. A proposta do meu esposo, aquele sim que não era tão sim, tão verdadeiro, a vivência daquele luto já estava no final do meu luto da maternidade idealizada. E daí essa decisão passou a ser aquele entendimento de que agora eu entendi o projeto de Deus para minha vida, agora eu entendi que eu vou ser mãe do jeito que eu sonhei, mas a via é a adoção. E como é que você vê, ô, Érica, essa questão da adoção na questão burocrática, né? Porque tem muita gente que começa o processo, mas depois desiste, né? Porque não é algo tão fácil, né? E como é que foi a sua relação com seus filhos no primeiro momento? Então, a parte burocrática, ela realmente, o que acontece? A legislação estipula prazos, mas esses prazos, quando se trata de criança, proteção de criança e de adolescente, quando se trata de adoção, esses prazos, eles não existem. Por exemplo, a habilitação, ela na legislação, ela demoraria 120 dias. Tem comarcas que a habilitação demora 1 ano. A nossa habilitação, o estar habilitado, o entrar no SNA, no cadastro lá, com o seu nome estar no cadastro, para que você esteja lá e seja visto como um pretendente oficial, isso demorou 12 meses, o que na lei fala que é 120 dias. Então, existem essas burocracias. Mas a gente que está no mundo da adoção, a gente costuma dizer para esses pretendentes, futuros pretendentes, a gente costuma dizer que esse é um momento essencial.
porque esse é o momento da preparação. É nesse, né, é nesse esperar é que a criança vai sendo gerada no coração daquela família, no coração daqueles pais. Porque daí esses pais vão começando a conhecer famílias, eles vão conhecendo a realidade das crianças que estão institucionalizadas, porque se o processo demora do lado de cá, para a gente que está esperando como pretendente, do lado de lá também as crianças estão passando por um outro processo que chama destituição do poder familiar. Então, enquanto essas crianças até nascem bebês, mas elas vão crescendo. E quando elas vão crescendo, vai tendo esse tempo para esses pais. Eu falo que a gente vai amadurecendo, que nem eu te falei. Meu esposo falou, eu lembro que eu falei para ele assim: olha, nós vamos adotar sim, mas eu quero um bebê de 0 a 6 meses. Porque eu sabia que isso era assim, algo que ia demorar muito. E daí eu falei: ah, nesse tempo todo ele vai esquecer, nós vamos esquecer e vai passar. Daí eu faço o cursinho, que é esse cursinho preparatório. O processo tem entrevistas com psicólogos, entendeu? Então, assim, daí eu faço esse cursinho, entendo a realidade, entendo a realidade e tomo aquilo para mim. Porque daí você vai vendo que, opa, peraí, é diferente do que eu imaginava. Então, daí, por isso que essa demora não é uma demora que foi. Ela é uma demora essencial. Você, nesse tempo, eu comecei a me preparar, a conhecer. Então, isso é essencial. Essa parte do processo é essencial. A gente está no mês das mães. No mês de maio, foi comemorado no último dia 10. O que te trouxe de ensinamento quando você fez a adoção? Agora, como mãe, papel de mãe para a sociedade, o que você passa para eles no seu dia a dia? Olha, eu passo o seguinte, é amar sem esperar nada em troca. Uma mãe biológica, ela também ama sem esperar, porque a gente conhece famílias que quando o filho cresceu, ele também não cuidou dos pais. A gente já ouviu histórias assim. Então, é uma disposição de amar, é uma decisão de amar. Eu falo que assim, a maternidade é isso, é uma decisão diária de amar. Porque os filhos que nascem pela via da adoção, a gente sabe que o trauma, ele começa na vida intrauterina, com 3 meses de vida, a gente já vai absorvendo tudo quando nós somos gerados. Então, você imagina uma criança que vem da via da adoção. Essa criança, ela vem com marcas. Ela nascendo bebê, ou ela nascendo já maior, que foi o caso dos meus filhos. Eu acho que eu até esqueci de mencionar, os meus filhos nasceram, para mim, com 9, o mais velho nasceu já com 9 anos, o do meio nasceu com 7 anos e o pequenininho nasceu com 2 anos. Então, assim, idades diferentes, já nasceram alguns grandes, e assim, os que nascem maior, eles já vêm com uma mochilinha de sentimentos, de emoções, de marcas de vida. E o que que acontece? Quando você busca esse conhecimento na fase de espera, quando você busca esse conhecimento, você sabe lidar com tudo isso que vai vir, ou pelo menos você tem mais ferramentas para lidar com tudo isso que vai vir. Então eu falo que a maternidade, ela é essa decisão de amar. Ela é decisão de amar, porque você tem que decidir diariamente. A gente conhece mães biológicas que não adotaram seus filhos, né? Crianças que não são adotadas pelos seus pais, porque o adotar é essa escolha, é essa decisão de amar, é essa decisão de amar. A maternidade é isso, é uma decisão diária. Eu falo que assim é difícil, né? Eu não sei se você é pai, mas é difícil ser pai e ser mãe. No mundo de hoje, então, meu Deus, os desafios são assim inimagináveis. Cada dia é uma nova dificuldade que aparece ali, é uma nova coisa que aparece para a gente. Mas quando você tem essa decisão, então isso vai ter que ser vencido. Ou ele vai ser vencido com sofrimento, ou ele vai ser vencido com sabedoria, com maturidade, uns dias com sabedoria, outros com menos, mas é essa decisão de amar. Então eu falo para as mães aí, biológicas ou pela via da adoção, dessa decisão do nosso coração que existe no coração das mães e que é isso. Ô, Érica, você estava me contando aqui antes da gente começar que você tem um desejo, um objetivo. Você é da área jurídica e também quer agora psicologia, quer atuar na área
de psicólogo. Seria mais ou menos isso? Se você quiser contar um pouco para a gente aqui, essa nova experiência, além da adoção, né? Aham. Então, eu falo que esse desejo é latente no meu coração, porque pela via da adoção, eu conheci uma ferramenta, que é a TBRI, que é a intervenção relacional baseada no vínculo. Então, o que que acontece? Essa ferramenta é uma abordagem científica para quem tiver disponibilidade de pesquisar e que, assim, traz ferramenta para a gente lidar com os nossos filhos, lidar com o ser humano de forma individualizada, enxergar o que está por trás do comportamento, porque toda criança tem birra, né, Eduardo? Toda criança, Edu, tem birra. Então, toda criança tem ali, e por trás daquela birra, por trás daquele comportamento, o que está por trás daquilo ali? Sabe? Então, essa ferramenta, e daí eu brinco que eu quero, o meu desejo grande de fazer a psicologia, porque a psicologia, além do conhecimento dela, né, do ser humano, que eu vou ter maior, eu também vou ter mais respaldo para propagar essa ferramenta, essa abordagem cientificamente comprovada, que já tem cursos, várias cidades conhecem, inclusive eu quero trazer para a minha cidade, para eles conhecerem, eu quero levar, eu quero falar, não sou eu que levo, na verdade, eu conheço a Sara, né, que tem uma equipe especializada, né, são pessoas que vêm de fora do Brasil para trazer isso para a gente, mas, assim, é uma ferramenta que me ajudou muito, é uma ferramenta assim, eu brinco que, assim, não só a mãe pela via da adoção, mas a mãe biológica também devia conhecer, porque nos ajuda a lidar com a criança de forma individualizada. Aqui eu tenho 3 personalidades completamente diferentes. Eu tenho um que eu consigo ler, que ele é super transparente, eu consigo entender o que está por trás daquilo. Eu tenho um que é uma concha ali fechada, que a psicóloga não consegue ali, tá trabalhando com ele, e eu tenho um que está em fase de desenvolvimento. Então, você imagina, quanto mais conhecimento, né, Edu, que a gente busca, que a gente tem, a gente consegue trabalhar melhor no nosso dia a dia com os nossos filhos, né? E eles são, quando você fez a adoção, eles eram da mesma mãe ou não? Ou são diferentes? É, eles têm a mesma mãe biológica, eles têm a mesma mãe biológica, e eu falo assim, eu brinco assim, o pessoal pergunta assim, mas eles têm o mesmo pai, eles são filhos da mesma mãe? Daí a gente brinca assim, sim, eles são filhos do Giovanni e da Érica, né? Mas biologicamente eles têm uma mãe, né? Eles têm a mesma mãe. E uma outra dúvida que surgiu, quando você registra ele, ele vai com agora você como mãe, dentro lá do registro da certidão de nascimento, vamos dizer assim, tem isso, Érica? Só para quem está nos Tem isso, acompanhando. tem o final do processo da adoção. Uma coisa que eu quero colocar também, Edu, já que você deu essa oportunidade, é que, assim, às vezes a destituição do poder familiar, ela não está completa. Então, principalmente dessas crianças que estão ali, ó, há tempo. Então, ela não está completamente finalizada. Então, inicia a adoção, você já inicia com aquele coração ali, você imagina o coração da mãe. Não finalizou, mas como é que é isso? Então, pode acontecer. Então, assim, daí vai finalizando, finaliza a destituição do poder familiar, inicia a adoção. E o final do processo de adoção é a certidão, né, com o seu nome, vai lá. E então eu falo que assim, é um renascimento. E sabe uma coisa que eu quero deixar para as mães que ouvirem a gente e que quiserem adotar? Que o que faz essas marcas, o que muda essas marcas, o que cura um relacionamento machucado? Um relacionamento bom. Quando a gente tem um namoro, que foi um namoro difícil, e a gente encontra uma pessoa especial, aquilo tudo, nossa, você nem lembra mais daquele namoro, você esquece que você passou por aquilo, você já começa a fazer meta para o casamento. E é assim, o que cura os traumas? Um novo relacionamento, a família, sabe? A capacidade de amar de uma família, ela é tudo. Então, quando você fala em mãe, em família, em amor, quando você prepara a sua família para amar aqueles filhos que vão nascer para todos, porque nasceram para mim, nasceram para minha família. Então, assim, aquela certidão, aquele documento, ele marca esse renascimento. Eu falo que eu quero trazer a TBRI também para todo mundo, porque ajuda os profissionais da
rede, a gente tem uma rede que prepara as famílias para adoção. E essa rede que é formada pelas assistentes sociais, eu falo que assim, o juiz ele vai lá e assina, mas quem recebe todas as informações é assistente social de um lado, que passa as informações para assistente social, que vai dar a informação para aquelas famílias. Então, essa rede estando preparada, essa rede prepara as famílias para esse renascimento. E de forma simbólica, eu lembro, tem um vídeo no meu Instagram de quando os meus filhos nasceram para mim, nasceu um, depois nasceu o outro, depois nasceu o terceiro filho, né? Então, assim, tem essa marca, tem essa simbologia que faz esse renascimento para eles. E esse relacionamento novo, essa inserção numa família amorosa que vai nutrir, não nutrir com coisas, porque as crianças, nenhuma delas, Edu, precisa de coisas. Elas precisam de presença. Então, assim, elas precisam de presença. Então, se você puder, se a mãe, seja ela biológica ou pela via da adoção, se a família tem presença, aí já está o amor, aí já está a decisão de amar, é a presença. Érica Oliveira foi a convidada dessa semana aqui no Conteúdo Extra, passando os créditos aí da rede social dela. Érica, muito obrigado pela sua atenção aí. Parabéns, primeiramente, pelo Dia das Mães, né? Comemorado no dia 10, e também Obrigada. pela essa iniciativa da adoção e você relatar o fato que aconteceu com você para que outras pessoas possam, quem sabe, ter essa consciência e fazer um mundo um pouco melhor. Como você falou, está um pouco dificultoso, mas a gente chega lá. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Uma boa noite. Edu, obrigada. Deus abençoe muito. Um grande abraço aí para você e para os ouvintes aí. Até mais. A todos uma excelente semana. Na próxima sexta tem mais conteúdo extra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.